com os nossos colaboradores e tudo mais, né? Muito bom, muito bom. Legal a participação de vocês. Legal, tá esquentando aqui. Assim que é bom, assim que é bom. Você dá sequência, então, Priscila? Sim. Bom, então, como os exemplos que vocês deram aqui, né, e a gente já expôs um pouquinho, a importância, né, da gente comparar essas metas, esses indicadores que a gente tem, é justamente a gente ter aí, né, uma comparação entre a expectativa que a gente tem e a realidade, né? Então, a gente consegue identificar problemas, a gente consegue informar, né, as pessoas que estão trabalhando junto com a gente, né, onde que estão os problemas, e a gente consegue, então, informações para a gente tomar decisão, basicamente, né? Então, se a gente tem o controle de estoque, por exemplo, a gente consegue tomar uma decisão de se a gente precisa ou não encomendar e para qual dia encomendar, certo? Então, assim, esse é um exemplo importante, né? Porque na medida em que a gente tem aí o controle das informações, a gente consegue se programar, né? E conseguir aí fazer com que a nossa expectativa, então, ela se torne, né, a realidade. Pode passar. Só uma última coisa, para a gente ter a expectativa, a gente consegue criar ela, né? Independentemente de dados e indicadores. Mas para a gente confrontar a expectativa com a realidade, a gente precisa ter esses números. Então, a gente só consegue ver se atingiu a meta se a gente estiver calculando os resultados. Se a gente não tiver esse acompanhamento, a gente dificilmente vai conseguir comparar a expectativa e a realidade e, a partir daí, identificar os problemas e as causas para tomar ações assertivas, né? Exatamente. Pode passar, então. Bom, indicadores de desempenho, né? Então, a gente falou até agora de indicadores, né? E aqui a gente vai falar, então, um pouco sobre os indicadores de desempenho, né? E a sua importância, né? Então, como eu disse anteriormente, né? Essa coleta, né, desses indicadores de como a gente tem visto o resultado na nossa empresa, quais são os resultados da nossa empresa, eles ajudam muito a gente, então, a acompanhar, né, qual tem sido o nosso resultado, a tomar decisão, como eu já falei, e comunicar aí com os nossos colaboradores, né? A Guida deu um exemplo aqui, né, em relação aos colaboradores. Oi? Alô? Tem algum áudio aberto, gente. Fecha aí, por favor. E isso ajuda muito, então, a gente a nortear, né, os esforços que a gente precisa fazer em relação à nossa equipe, né, os esforços que a gente precisa fazer em diferentes dimensões aí da nossa empresa, né. Então, os indicadores de desempenho, eles são isso, né, eles mostram, então, como é que a gente tem entregado o resultado da nossa empresa, certo? Tem alguma coisa mais, Álvaro, para acrescentar? Tem aqui, né, alguns exemplos, né, de indicadores que a gente pode relacionar ao desempenho da empresa. O primeiro são os objetivos e metas estabelecidos no planejamento. Esse é aquele que a gente vai falar daqui a pouco, mas que é o foco da jornada Ali, tá certo? A gente também pode ter indicadores aí de satisfação dos clientes, então, de alguma maneira, coletar informações para saber se o nosso produto ou serviço é reconhecido pelos clientes, se eles têm algumas sugestões, se eles oferecem algumas ideias para novos produtos, novos serviços, né? Os resultados do trabalho executado, a questão dos diferentes processos de trabalho da empresa, então, desde estoque, a logística, as vendas, né? São todos indicadores que vão mostrando como que a gente está na empresa e, principalmente, o modo pelo qual os recursos são utilizados. Então, quanto mais indicadores a gente tiver, a gente consegue saber para onde está indo cada real da nossa empresa, quanto de material a gente tem e precisa, o tempo que a gente gasta para produzir os nossos produtos ou fazer as nossas vendas e serviços, além de ver a nossa produtividade. Você dá sequência, Priscila? Bom, como alguns deram exemplos aqui, né? O conhecimento, né? Ele é resultado dessa mensuração, né? Então,
elas são fundamentais para que a gente conheça os problemas que a gente está enfrentando também, né? Então, essa é a importância aí, e por isso que a gente precisa se atentar, né, a todos os tipos de indicadores que a gente tem, né, para a gente acompanhar ao longo do tempo, enfim, definir, né, como os exemplos que o Álvaro deu anteriormente, definir, né, quais são os períodos que a gente vai acompanhar, né, quais os tipos de indicadores que a gente pode ter. Mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre indicadores, né, indicadores de processo, indicadores de desempenho, a gente vai entender um pouco mais aí na jornada, mas eu acho que é um pouco isso, né, para caminharmos em direção ao desempenho melhor possível, né, é importante que a gente tenha aí essas informações. Pode passar. Só para dar um exemplo, né, por exemplo, se a empresa está no momento que a principal dificuldade é pagar as contas, né, então, por exemplo, um indicador dos custos que a empresa está tendo é uma possibilidade de saber aonde está indo o dinheiro que poderia ser economizado ou aplicar em determinado ponto forte da empresa, né? Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor a forma que a gente tem de lidar com as nossas dificuldades. Isso, os custos, eles são indicadores bem importantes, assim, né, para que a gente possa fazer o acompanhamento do quanto a gente tem expendido de esforços, né, e Sim. Em relação ao nosso resultado, né, acho que, então, para a gente pensar aí, né, a gente deixa aqui nessa reflexão, né, de quais aspectos, então, na empresa de vocês sentem que impactam o desempenho da sua empresa, né, e a gente está falando de desempenho, mas para frente a gente vai falar de faturamento e custos, mas, assim, eu acho que nesse primeiro momento a gente pensar, então, né, quais são, então, os principais problemas, né, e quais são os reflexos, né, e os problemas que impactam no desempenho da sua empresa, e quais são, então, os maiores gargalos e dificuldades da sua atuação na empresa hoje, né? Então, assim, a gente deixa aí para vocês refletirem. Se alguém tiver alguma coisa para falar, ou se alguém conseguir pensar em algum exemplo, pode levantar a mãozinha aqui, né, para a gente ouvir. E é isso, né? Pode passar, Álvaro, eu acho. Certo. Então, como eu disse, né, a gente precisa, então, acompanhar indicadores, né, mas não são todos os indicadores que a gente consegue acompanhar, na verdade, porque a empresa tem vários processos, ela tem vários setores, né, enfim, por menor que seja uma empresa, ela tem várias áreas aí que dá para você fazer o acompanhamento. Então, tem alguns indicadores aí que eles são fundamentais, né, para a gente entender, então, qual é o desempenho da empresa, né? Qual é a sua produtividade. Então, a gente precisa olhar, então, para aqueles indicadores que mais impactam os resultados da empresa, né? E aí, como eu falei, os custos, né? São indicadores muito importantes que os empresários precisam acompanhar, né? Qual é o seu faturamento? Acho que é um indicador muito importante de acompanhar, né, Álvaro? Sim, os custos. Porque a gente também não tem, né, muito tempo para a gente ficar acompanhando todos os indicadores, mas aqueles que mais impactam o nosso processo produtivo e o nosso desempenho é muito importante a gente acompanhar, certo? Sim. Pode passar. Né, e aí tem uma frase aqui que alguém também já tinha colocado aqui no chat, né, que o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, na medida em que a gente consegue, né, medir o quanto a gente produz, o quanto a gente entrega, né? O quanto nós, né? O quanto vocês, empresários, né, conseguem entregar de trabalho por um determinado tempo, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? Como subsídio para que a gente encontre, então, áreas que a gente possa melhorar, que a gente possa ter um desempenho melhor, né? Então, Só para ressaltar, então, a gente, um passo a passo, assim, né? O que a gente precisa, então? Estabelecer os objetivos e as metas que a gente quer alcançar. A partir daí, a gente precisa acompanhar a execução de todo o processo da nossa empresa, fazer a coleta de dados daqueles indicadores que a gente considera fundamental. A gente analisa os resultados, identifica os problemas e pensa em quais são as causas, as origens desse problema,
para a partir daí a gente estruturar um plano de ação visando solucionar esse problema e melhorar os indicadores que a gente vem coletando, tá certo? Por isso que é importante a gente pensar diferente e agir de maneira diferente, a importância da inovação, que significa, retomando, agir de uma forma diferente daquela que a gente vem fazendo. Só que para a gente agir de uma forma diferente, a gente precisa saber como a gente está fazendo para poder pensar no planejamento e melhorar a nossa produtividade. Isso aí, Álvaro. E mais do que nunca, né, a gente sabe que os empresários conhecem, né? Os empresários falam para a gente, mas eu sei de cabeça, né? Mais do que nunca, esse agir diferente que o Álvaro fala é justamente isso, né? A gente começar, de fato, a colocar no papel, né? O que a gente conhece já de cabeça, né? Sim, e é bom, e é importante a gente colocar no papel ou no computador, porque se a gente fica com a informação na cabeça, a gente fica ocupando espaço que outras ideias novas, diferentes, poderiam estar ocupando. Então, toda vez que a gente materializa, toda vez que a gente coloca no papel, escreve no computador, a gente está tirando essa ideia e registrando ela em um lugar, abrindo espaço para novas ideias, tá? Isso que a Priscila falou é muito importante, é uma primeira postura que é muito interessante para a gente começar a pensar nessa ideia de inovação. Bom, quanto à questão do desempenho empresarial, é aquilo que a gente está falando e é importante reforçar. Definir bem os indicadores, então não adianta a gente pegar aqui e ficar falando um monte de exemplos, porque a gente tem empresas de diferentes ramos de atuação, mas vocês, no dia a dia de vocês sabem aonde que implica mais, já vão pensando, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com os agentes que estão atendendo vocês, que aí no processo a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Mas é super importante a gente coletar os dados e principalmente estar sempre atualizando. Por quê? Isso permite a gente ter análises semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, anuais, e aí, como a Priscila disse anteriormente, a gente consegue fazer projeções, além de analisar os resultados, comunicar a equipe, isso é sempre importante, e aí a gente pensar no desenvolvimento das ações que são necessárias para a gente melhorar o nosso desempenho. Uhum. Bom, quando a gente olha os resultados, né, os indicadores, a gente tem duas possibilidades. Uma que é o nosso resultado está dentro ou acima da expectativa, então é importante que quando a gente alcance as nossas metas e comparadas com os resultados, a gente pense naquilo que facilitou a gente chegar nessa meta e em quais dificuldades a gente encontrou, porque são sempre esses os pontos que a gente pode melhorar. Aqueles que facilitaram podem proporcionar um melhor desempenho da empresa. E aqueles que dificultaram, a gente pode pensar em ações inovadoras para melhorar esses procedimentos, né? E sempre ir redefinindo a meta e pensando em novos indicadores, né, nessa situação. E quando a gente olha para os nossos resultados e eles estão abaixo do esperado, aí entra a questão da gente identificar os problemas e as causas. Mas isso a gente só consegue a partir do momento que a gente tem esses dados mensurados, essa coleta de informações. E então, quando a gente fala de problema, o que é um problema para a nossa empresa? É tudo aquilo que é diferente da expectativa, das metas, dos nossos objetivos. Então, um resultado diferente daquele que a gente esperava, do que a gente deseja, a gente pode considerar que é um problema. E para isso, a gente também tem que pensar, além de identificar o problema, a parte de identificar o problema é muito importante, mas tão importante quanto é a gente entender as origens desse problema, os motivos que levam a gente a ter chegado a um resultado diferente daqueles que a gente desejava, que é o que a gente chama de causa ou causas dos problemas, que são as razões que provocam um resultado diferente do que a gente pretendia. Para isso, para essa identificação, e já antecipo para vocês, a gente vai usar no próximo encontro coletivo, no próximo encontro individual, que aí a gente vai pensar nos problemas e dificuldades de cada empresa. Mas qual que é a ideia? É a técnica, a gente chama de técnica dos 5 porquês. A gente vai fazendo perguntas com porquês para a gente identificar os problemas e, além de identificar os problemas, aprofundá-los e entender suas causas e as raízes ou origens de uma dificuldade ou problema que a empresa está passando. Então, por exemplo, aqui, né, nessa imagem, a gente tem, na primeira pergunta, por que o produto não chega, qual que é o problema?
o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. E por que ele não chegou no prazo determinado? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. E por que a gente demorou mais na produção? Porque a ordem de serviço não chegou dentro do prazo. E por que essa ordem de serviço não chegou dentro do prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. E por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, qual que é a ideia? Na quinta resposta, a gente vai identificar aonde que está a origem do problema. Então, o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Tudo isso está determinado por conta de uma ausência de planejamento de cada etapa, do que deveria ser feito para que o produto chegasse, enfim, dentro do prazo, tá certo? Então, descobrindo as causas do problema, a gente consegue pensar em quais ações a gente pode utilizar para resolver esse problema. Lembrando sempre, de forma organizada, planejada e a partir dos dados mensurados. Você dá sequência, Priscila? Pode ser, vamos lá. Bom, então, assim, gente, a gente está aqui se encaminhando, né, para a parte mais importante, então vamos dar bastante atenção aqui a essa parte, né, porque a gente, né, vai ter umas tarefinhas para fazer, certo? Só complementando um pouco do que você falou antes, Álvaro, acho que essa técnica ela é muito importante, gente, porque essa técnica, ela é uma técnica que ajuda a gente a encontrar a raiz dos problemas, né? Porque muitas vezes a gente sabe quais são os problemas que a gente tem, mas a gente não chega à raiz daquele problema, né? Então, essa técnica, ela é fundamental. Eu estava conversando com uma empresária, ela estava me falando que o ticket médio da empresa dela era muito baixo, né? E aí a gente foi conversando, né? E de certa forma, usando essa técnica, a gente chegou à conclusão, que era uma conclusão um pouco óbvia, que aqueles eram os clientes dela, né? Ela tinha determinados clientes, mas que ela deveria dar atenção para aqueles que de fato eram os clientes dela. Então, assim, só para falar um pouco que essa técnica é muito importante, né? Mas vamos lá para os indicadores. Só uma última coisinha, Priscila, rapidão. Tão importante quanto as respostas são as perguntas. Tá certo? Então, vocês fazerem perguntas sobre a empresa de vocês, tanto para nós, agentes de inovação, quanto para si mesmos, é super importante. Uma boa pergunta é meio caminho andado e uma boa resposta complementa esse caminho. Com certeza. Bom, então dentro da jornada ALI, a gente tem aí alguns indicadores, né, que tem um impacto fundamental aí no nosso desempenho, né, no desempenho das empresas, né, e esses indicadores, como a gente já disse para muitos, né, empresários que a gente atende, né, aqui tem alguns empresários, né, que eu estou fazendo acompanhamento, que a gente está trabalhando junto, que eu já expliquei um pouco desse indicador, mas esse indicador é um indicador de produtividade do trabalho, então, né? Esse é um indicador fundamental utilizado dentro do programa Brasil Mais e dentro da jornada ALI, né? Porque é através desse indicador que a gente vai saber o antes e o depois da jornada ALI da empresa. Então, esse indicador de produtividade, ele é definido, então, a partir desse cálculo que está aqui na tela, faturamento bruto menos custos variáveis dividido por pessoas ocupadas na empresa, né? Então, vamos lá, que acho que no próximo a gente vai falar um pouco mais sobre esses indicadores, né? Bom, então, o que é o faturamento bruto, né? O faturamento bruto é o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, né? Enfim, o faturamento total do período, né? A unidade de medida é em reais, né? E aí é importante a gente lembrar que a gente não considera receitas extraordinárias. Isso significa, então, né, que um exercício que todos teremos que fazer é a gente buscar esse faturamento bruto, né, do último mês, né, do Álvaro, para que a gente possa, então, fazer esse cálculo, né, antes do programa e depois. Pode passar para o próximo. Só lembrando, Priscila, que, por exemplo, eu vendi uma máquina, eu vendi um carro que era da empresa, essas coisas, essas vendas não entram como faturamento, tá certo? Porque a gente considera como ativos. Lembrando que quanto mais detalhado for esse faturamento bruto, na verdade, todos esses indicadores, melhores informações a gente tem para tomadas de decisão. E o faturamento é
toda e qualquer Oi, voltou aqui? Alguém silenciou. Tá me ouvindo? Agora sim. Vamos lá, então. Álvaro? Ele tá com o microfone desligado. Peraí. Bom, tá voltando. Voltei. É que fica na apresentação lá e a gente... Aí eu não consigo ver aqui. Tá legal. Bom, pode falar, Álvaro, pode falar. Então tá bom. Eu sempre costumo dizer que é muito importante a gente ter todos os custos, os variáveis e os fixos em uma planilha, né? O que a gente vai usar são os custos variáveis. Então, o que são os custos variáveis? São aqueles que vão depender da nossa produção, né? E eles vão variar conforme cada ramo de atividade. Então, não dá para a gente pegar aqui e falar assim, ó, isso é um custo fixo, isso é um custo variável para todas as empresas. Isso vocês vão percebendo, vocês têm uma ideia disso, e a gente vai trabalhando também nos próximos encontros. Mas é importante lembrar que os custos variáveis são aqueles que dependem diretamente do número de vendas, né, de produtos ou serviços, ou até mesmo da produção. Então, nesse caso, o que vai variar aí? Né, o custo com a matéria-prima, né, com as comissões de venda, e lembrando que é no regime de competência. O que isso quer dizer? Vamos supor, por exemplo, agora a gente vai chegar no Natal. E o Natal a gente tem aí, normalmente, e a gente espera que seja assim esse ano, um número maior, né, de vendas, de serviços. E aí o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, as comissões para os nossos colaboradores estão associadas à produtividade, como citaram anteriormente, né? E aí o que acontece? As comissões, elas foram geradas em dezembro, só que o pagamento ele acontece em janeiro, normalmente. Então, esses dados, eles não vão entrar em janeiro, porque é no mês que acontecem as vendas, tá certo? Então, por mais que se pague depois as comissões, nos custos variáveis, eles entram na data de ocorrência, não se esqueçam disso. E é sempre medida em reais. Então, aqui tem alguns exemplos, como as comissões, que nem eu disse, os impostos sobre venda, como o ICMS, o PIS, o CONFINS, o IP, o ISS, os custos com produtos ou serviços, então matérias-primas, insumos, aquisições de produto, as embalagens, caso a gente use, por quê? Quanto mais produto eu vendo, mais embalagem eu tenho que ter. Quanto mais vendas eu tenho, mais comissões eu pago aos meus colaboradores. Quanto mais eu vendo, infelizmente, mais impostos a gente paga pelas vendas, né? A mesma coisa vale para as taxas de cartão de crédito e de boleto, a questão dos fretes e as logísticas de entrega. Lembrando que, por exemplo, a água e luz, elas podem ser variáveis para umas empresas e fixas para outra. Então, aqui a gente tem o exemplo do salão de beleza, que quanto mais cabelos forem cortados, mais escovas ou qualquer outro tipo de serviço forem usados, mais luz e água são consumidos. Então, eles entram como custos variáveis. Agora, se a gente pensar numa noção de escritório, que são para usos comuns de água e luz, então você usa água para beber, para limpar o ambiente, para banheiro, e a luz utiliza quando tem gente no cômodo, então eles entram como custos fixos, tá certo? Então, volto a lembrar, cada empresa, cada ramo de segmento vão ter custos fixos e variáveis diferentes. E isso já é bom vocês já irem antecipando, e nos próximos encontros a gente vai acertando qual que é qual, tá certo? Exatamente. Então, só fazendo uma observação, Álvaro, que é isso. Então, os custos variáveis, eles têm relação direta, então, com a nossa produção, né? Com a nossa entrega de produtos. Então, ele tem a ver com o aumento do que a gente entrega e produz. Então, ele aumenta proporcionalmente, né? Sim, sim. Mas pode Espera continuar. aí que eu tô arrumando aqui. Tá certinho aí? Tá compartilhando? Ok.
E aqui a gente tem um exemplo de uma tabela, dos quais a gente tem, então, aí os custos variáveis e os custos fixos, tá certo? Então, é importante a gente dividir esses custos, porque normalmente, né, o aluguel é sempre o mesmo, o condomínio é sempre o mesmo, o IPTU tem seus ajustes, mas eles são anuais, então a gente faz esses ajustes anuais. Os salários são sempre custos fixos, né? Internet, telefone e tantos outros. Então, é importante a gente conseguir dividir o que é custo fixo do que é custo variável. Mas é importante a gente ter os dois, e o quanto mais detalhado possível, melhor. Esse aqui é um exemplo. Depois, se vocês quiserem, a gente compartilha essa tabela aqui para mostrar para vocês terem uma ideia. Mas, como eu disse, a gente vai fazendo um acompanhamento com vocês ao longo dos encontros, e a ideia é ir esclarecendo cada vez mais. Isso aí, e essa tabela a gente vai disponibilizar, na verdade, para os empresários, né? Para que vocês preencham ela, né, assim, de acordo com as informações que vocês tiverem, é claro, e para que a gente possa aí utilizar aí na jornada, tá bom? Então, depois a gente vai enviar para vocês. Pode passar. Quer dar sequência? Não, pode continuar. Então, tá bom. Então, o que a gente fez? A gente faz o levantamento de todo o faturamento mensal da empresa, a gente calcula todos os custos variáveis mensais, e aí a gente vai fazer faturamento mensal menos os custos variáveis mensais, e esse valor que der, a gente vai dividir pelo número de pessoas ocupadas, ou seja, o número de pessoas que trabalham na empresa e que ofereçam aí pelo menos 1 hora por semana, tá certo? Sendo remuneradas ou não. Então, por exemplo, quais são os tipos de pessoas ocupadas que a gente vai considerar? Os sócios e proprietários, os familiares que estejam ocupados na empresa, mesmo as pessoas de férias, elas entram, né, nesse indicador de pessoas ocupadas, pessoas com licença de até 15 dias e profissionais da lei de salão parceiro, né, no caso. O que a gente não coloca, não contabiliza como pessoas ocupadas? Estagiários e menores aprendizes, pessoas de terceirização de manutenção ou reparação da empresa, prestadores de serviços, tá certo? Então, quando a gente contrata para resolver um problema específico, uma questão específica da empresa, a gente contratou uma outra empresa ou um outro serviço, eles não entram como pessoas ocupadas. Pessoas ocupadas são só aquelas que trabalham com a gente para nossa produtividade. E pessoas que estejam com licença remunerada maior que 15 dias, por exemplo, licença maternidade ou qualquer outra, essas pessoas também não entram para o nosso indicador de pessoas ocupadas. Lembrando que muitas vezes, e é bem característico do cenário das pequenas empresas, às vezes a gente tem alguém que ajuda a gente por menos tempo. Então, vamos supor, normalmente a rotina de trabalho é de 40 horas semanais. Só que eu tenho um familiar que ele fica 20 horas. Então, eu vou contabilizar como pessoa 40 horas de jornada de trabalho. Então, uma pessoa é equivalente a 40 horas de jornada. Se eu tiver alguém que me ajuda, sendo remunerado ou não, e trabalha 20 horas na semana, essa pessoa vai considerar como meia pessoa. Então, é importante vocês saberem qual que é a jornada de trabalho e ver certinho quanto que cada uma dessas pessoas que a gente tem aqui no que inclui, né, trabalha por semana, para a gente poder fazer esse cálculo mais adequado possível. Você tem alguma consideração, Priscila? Não, é isso aí, é isso mesmo. Acho que é importante, né, a gente ter a conta, como você falou, né, nas pequenas empresas a gente tem muito isso, né, uma pessoa que ela trabalha, né, que ela dedica 2 horas, né, para a empresa, mas que não necessariamente aí faz parte, né, do quadro de funcionários, mas é importante, né, a gente contabilizar essa pessoa, porque justamente ela tem um valor de produtividade, né, então ela impacta na produtividade, acho que é um pouco isso mesmo. Perfeito. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, esse material vocês vão disponibilizar para a gente? Iremos sim. Sim, sim. Então tá bom. É importante ter, quanto mais material tiver, melhor é. E lembre-se, qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato com os agentes de vocês, que a gente dá uma atenção para cada questão específica, tá certo? Exatamente, Álvaro. É importante que, né, quem quiser a apresentação, manda uma mensagem para o agente local que está vinculado, né?
E aí esse agente local ele vai disponibilizar a apresentação para vocês. Então fiquem tranquilos, vamos curtir aqui a apresentação, que depois a gente vai mandar essas informações. Tá bom? Isso. Pode continuar aí. Bom. Pode ir, Priscila. Não, legal. Então, gente, a gente está chegando aqui, né, um pouco na lição que a gente vai ter aí para o próximo encontro individual 2, tá? Então, assim, todos nós devemos fazer um esforço para a gente levantar essas informações que aqui a gente um pouco explicou e destrinchou. Quem tiver dúvidas, a gente vai tirar as dúvidas também agora no final da apresentação. E para depois desse encontro, então, a gente precisa fazer essa coleta de resultados dos indicadores, né? Então, como a gente explicou, a gente precisa levantar o faturamento bruto do mês anterior, né? Então, no nosso caso, a gente está em novembro, a gente vai fazer o levantamento do mês de outubro, né? O faturamento bruto, os custos variáveis e o número de pessoas ocupadas. Certo? Então, essa é a nossa tarefa, né, para a próxima semana, onde a gente vai, então, ter a priorização dos problemas, né? A gente fazer esse levantamento de dados, certo? Isso. Lembrando que, então, a gente vai fazer essa coleta de dados para a formulação do indicador. Então, os custos variáveis, faturamento mensal e pessoas ocupadas do mês de outubro. E lembrando que para o próximo encontro individual, encontro individual 2, é importante vocês darem uma olhada no diagnóstico da empresa, pensar em tudo isso aqui que a gente conversou hoje, e, se possível, já ir pensando nos problemas e dificuldades que vocês vêm enfrentando, para a gente fazer o mapeamento desses problemas no encontro individual 2, tá certo? É isso aí, exatamente. É importante a gente olhar o autodiagnóstico, né? Todos aqui receberam uma devolutiva do autodiagnóstico e é bom dar uma olhada e ir estudando ele para que na próxima semana a gente esteja afiadinho, né, e consiga utilizar esse tempo da jornada aí melhor possível, né, Álvaro? Exatamente. Exatamente. Legal. Marcelo, eu vou pedir para você entrar em contato com o Ali que te acompanha, tá? Mas a gente está dando a devolutiva até amanhã, né? A gente vai dar as devolutivas necessárias, tá bom? Isso. Qualquer coisa, procura o seu agente local de referência, que ele vai saber te informar um pouco mais sobre isso. E acho que a gente abre agora, né, Álvaro, para perguntas e questões. Quem quiser, né, levanta a mãozinha, né? Pode falar, fica à vontade se tiver alguma dúvida. Enfim, o espaço é de vocês. A gente está se encaminhando para o final desse encontro coletivo 1. Alguém gostaria de... Pode falar. Alguém gostaria de trazer algumas considerações finais ou alguma pergunta? O Nelson mandou uma mensagem aqui. Pode falar. Tem alguém querendo falar? Sou eu. Pode falar. Oi, você é a Priscila. Priscila. Bom dia, Priscila, prazer. Eu sou a Exotransit. Lembrando que o que vocês fizeram hoje foi, assim, algo bastante complexo e profundo, hein? Tá? Tudo bem que foi só uma informação, mas leve em conta que, assim, o que eu percebo hoje, o que vocês estão fazendo, é algo muito sofisticado e vale a pena, sim, para uma empresa, nós que estamos há tantos anos no mercado e fazemos do mesmo jeito há tantos anos. E hoje nos é proposto a repensar nossa forma de trabalho, né? Que seria essa coisa de medir mais aquilo que a gente faz, mensurar e ter esses indicadores, né, que vocês propõem. Isso é fantástico, mas a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Opa. Pegar na mão, assim, primário, e ensinar a gente a fazer, porque eu acho isso fantástico, mas eu confesso que eu tenho bastante dificuldade em fazer esse tipo de levantamento. Sendo bem sincera, eu acho que deve ser uma grande maioria que não quer falar. Vocês estão dispostos a ajudar? Fica tranquila, então, tá, a gente está aqui à disposição para isso, né? Para a gente tirar todas as dúvidas e sentar junto, ir até a empresa, enfim, e a gente construir esse processo junto. Fica tranquila. Lembrando que a ideia é promover a reflexão.
É lógico que a gente abordou aqui muitos temas, muito conteúdo, mas a ideia é vocês irem pensando na rotina de vocês, no dia a dia. A ideia é provocar a reflexão. E aí, quando a gente estiver nos encontros individuais, vocês pensem em tudo isso que a gente conversou hoje, e aí a gente vai explicando e construindo esse caminho, tá certo? Mas o principal, a ideia principal que tem que ficar é sobre a questão do indicador de produtividade. Então, o cálculo do faturamento mensal, o cálculo dos custos variáveis e de pessoas ocupadas. Esse é o que a gente vai trabalhar mais. E ao longo de toda a jornada, a gente pode ir pensando junto outros indicadores, outras questões, mas não se preocupe, que é o que a gente vai trabalhar é o indicador de produtividade, tá certo? O Álvaro, tem o Marcelo, ele quer falar. Marcelo, fica à vontade, pode falar. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. É mais para um depoimento, tá? Queria agradecer vocês, parabenizar pela apresentação e deixar como alerta aí, né, para os empresários, até como um alerta, que eu passei por uma experiência de uma mentoria, acabei pagando R$4.000 numa mentoria e não tive nem 10% do que eu ouvi de vocês aqui hoje, né? Então, acho que isso faz toda a diferença, né? A pessoa, quando está no desespero, sai correndo atrás, não analisa, não vê o que está fazendo. Foi o meu caso. E parabéns aí, eu acho que eu vou ter muito mais agregar ao meu negócio com vocês do que a mentoria que eu fiz e acabei jogando R$4.000 no lixo. Fica como até um desabafo aí para prestar mais atenção nos gurus da internet que está tendo aí. Obrigada, Nelson. Agradeço valeu. as palavras e sim, vamos prestar atenção nessas fórmulas mágicas, né, que resolve no estalar de dedos, que tudo é tranquilo. Exato. A gente não pode esquecer que a gente oferece uma metodologia, mas a gente precisa de disciplina. A gente só alcança resultados se a gente tiver um jeito de fazer, e isso é o que nós, agentes, junto do Sebrae, vamos oferecer para vocês, junto de muito trabalho e disciplina. Aí a gente alcança os resultados. Não tem fórmula mágica, não dá para a gente prometer sem ter uma disciplina. O que a gente pode oferecer é todo o apoio, o suporte e uma forma de como lidar com essas questões. Mas a gente precisa tanto do empenho e dedicação dos agentes, quanto do trabalho e disciplina de vocês. Isso aí, muito importante, viu, esse depoimento do Nelson. Eu queria só acrescentar que, assim, a gente vive realmente um momento delicado, né, todos nós estamos preocupados, os empresários mais ainda, mas é exatamente isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as informações que chegam até nós, né, enfim, esse tipo de fórmula mágica que o Álvaro falou aí, né, para a gente não cair aí em outros problemas mais, tá? Sim. Mas é só isso mesmo. Eu queria ler uma pergunta do Nelson. Ele fez uma pergunta aqui, Álvaro, preciso de uma luz, sou de serviços, educação infantil e fundamental 1, como conseguir atingir metas com o governo incentivando transferência para a rede pública e impedindo o funcionamento em tempo integral e presencial? Bom, é uma pergunta bem complexa, Nelson, porque envolve aí, né, vários atores, né, eu acho que a gente pode, ao longo da jornada, né, discutir um pouco mais, né, e chegar aí, enfim, né, a possíveis alternativas, né, e soluções. Não sei se você tem alguma coisa, Álvaro, para acrescentar nesse momento. Né? Assim, principalmente a questão da educação, a gente tem questões externas, né, que independem da gente, independem de você, Nelson, de qualquer outra pessoa que trabalhe na área da educação. Essa questão de questões que estão além de nós, realmente fica um pouco difícil da gente trabalhar. Mas a ideia é a gente pensar nas questões internas, né, nas dificuldades e nos gargalos internos, e aí a gente vai esperando uma devolutiva do governo, e do como vai suceder o tratamento com a questão da pandemia, né? Mas eu sei que é difícil, ainda mais num país como o Brasil, que a educação muitas vezes é deixada de lado, né? Mas a ideia, nesse momento, é a gente se preocupar com a rotina interna da empresa, e aí a gente fica no aguardo
do que dizem as autoridades. E assim, Nelson, isso nada mais significa que é uma concorrência, né? No fundo, você tem uma concorrência com uma entidade estatal, assim. Então, Sim. a gente precisa pensar um pouco, né, no produto que você oferece, né? Qual é o produto que oferece? Quais são os diferenciais, então, do produto que você oferece em relação a esse incentivo, né? E ao setor público. Então, acho que esse é um pouco um caminho para a gente pensar, né? Mas eu acho que a gente vai ter bastante tempo aí na jornada para a gente pensar junto e construir aí as possíveis alternativas e soluções. Tá bom? E também fica o convite a todos os empresários e empresárias a também trocar as ideias, pensar em questões que possam colaborar com outras empresas. Isso é fundamental. A experiência que vocês têm pode ajudar muito outras empresas e vice-versa. Posso falar a respeito disso? Pode sim. Tá. Quem é que fez essa pergunta aí? Foi o Nelson. Nelson, né? Então, eu estou na área de ensino e educação há muito tempo, né? E não é o ensino regular como a dele, tá? Mas também já trabalhei nisso. Nós estamos enfrentando uma situação que a gente não sabe quando vai parar e quais são as soluções, né? O governo também não acredito que vai resolver isso. Qualquer governo do planeta não tem ainda uma solução para isso. Agora, a questão do ensino vai passar, está passando necessariamente pela questão tecnológica, né? E pela questão também econômica das famílias, né? Muita gente não tem tecnologia em casa para receber as aulas de uma forma adequada. Isso aqui na escola. E uma semana nós mudamos todo o nosso parque tecnológico para oferecer os produtos que temos, os serviços de educação para as famílias em casa. E nos deparamos com essa realidade. Muita gente não tem tecnologia, muita gente não tem sequer banda larga para receber esse material, e quando recebe, muitos recebem pelo celular ou pelo tablet que não tem muitos recursos, e vai por aí afora. Então, necessariamente, a gente tem que pensar, acredito eu, tá? Que temos que pensar nessa transição de aulas presenciais para aulas também à distância, fazer um mix dessas duas coisas. Uma coisa que acabou de ser dito aqui é os diferenciais que nós oferecemos. Tá? Nunca mais a educação será, acredito eu, tal qual foi a coisa de 6 meses ou 7 meses atrás. Essa semente da tecnologia, vezes educação, vezes a aula em casa, né? A EAD, ela veio, me parece que para ficar. Já existe em outros lugares do mundo de uma forma mais assentada, e no Brasil, coisa que acreditávamos que seria daqui a 4, 5, sei lá quantos anos, veio agora de uma forma assim absurda, tá? E todo mundo vai ter que resolver isso. Agora, sem sombra de dúvida, nós vamos ter que enfrentar essa questão econômica, essa questão tecnológica de todos, tanto da escola quanto das famílias, e pensar nos diferenciais e da melhor forma possível esses produtos para os alunos. Agora, o Estado, acredito eu, não tem condições de oferecer de uma forma tão ligeira e de qualidade aquilo que cada um de nós pode oferecer. Certo? Eu acredito, porque eu já trabalhei na Secretaria da Educação. Na época eram coisa de 5.000 escolas no Estado. Como é que você vai prover 5.000 escolas de tecnologia? Isso é fácil. Mas qualificar a gente para usar essa tecnologia é outra história. Né? Então, muitas vezes as escolas tinham tecnologia, mas não tinham gente capacitada. Da mesma forma que hoje tem necessidade de conteúdos, história, matemática, etc., e muitas vezes não se encontram professores qualificados. Né? Então, nós temos mais condições de oferecer isso com maior agilidade do que o próprio Estado. Né? E aí a questão de divulgar os nossos serviços e ir atrás. Aí estabelecer estratégias para que a gente possa voltar a um número de alunos suficientes para manter os nossos custos e ter lucro. Afinal de contas, somos empresas, né? Sim, muito boa essa análise. É muito interessante mesmo, porque é exatamente isso, né? A gente olhar, então, o que a empresa ela pode oferecer em detrimento do que a gente está vivendo, né? Então, é uma observação muito importante essa, né, de que realmente o Estado, ele
historicamente, né, ele não dá conta mesmo, assim, né, dessa demanda, e principalmente no momento de transformações como esse que a gente está vivendo, né, em plena pandemia, eu acho que pensar esses caminhos, né, que envolvem a tecnologia, né, e, enfim, o mundo digital, voltado para a educação, é fundamental, assim, muito legal. Acho que Sim. aí, Nelson, tem um caminho aí, Nelson. Só um último comentário quanto a isso, que quando a gente está em momentos de crise, ou, né, quanto mais preparado, quanto mais organizado, quanto mais planejado, quanto mais a gente ir atrás de conhecimento, melhor a gente consegue lidar com imprevistos e com o imprevisível. Então, a pandemia, ela traz uma série de questões que não dá para a gente prever, mas quanto mais organizado, mais planejado, né, mais pensado a gente tiver, melhor a gente consegue lidar com as situações. Então, a proposta, inclusive, da jornada é oferecer um melhor preparo para que a gente pense em como lidar com esses imprevistos e com o imprevisível que a pandemia trouxe. E tem uma frase, né, que é o seguinte: crise, você tira o S e fica CRI, né? É isso aí. Eu ouvi certa vez isso e me ficou, quer dizer, em todas as situações da humanidade, quando houve uma evolução tecnológica ou qualquer outro tipo de evolução, foi em momentos de crise, de guerra, de desavenças, de falta de harmonia, essa coisa toda. Então, a gente está passando por esse momento, né? Às vezes dá uma recaída assim no ânimo, né? Você fica meio desanimado, o que vai acontecer, etc. Mas se a gente não se segurar, aí, bom, entrega a peteca e vamos vender na feira, né? Uhum, com certeza. Bom, alguém mais tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Fiquem à vontade. Eu estou vendo que tem uma galera falando que precisa voltar para o trabalho, né? Isso, Fiquem à vontade também, gente. A gente vai disponibilizar esse material para outras dúvidas. Tem um comentário aqui do Cláudio, né? É maravilhosa essa troca de experiências diárias que não são do meu ramo, porque elas lhe dão base para pensar em problemas futuros na sua empresa, baseado no que a gente aprendeu com a experiência dos colegas. Com certeza, é isso, Cláudio. Esse momento é um momento de compartilhar informações e ele é fundamental, porque às vezes a gente se sente solitário, né? Vocês se sentem solitários com problemas, esse é o momento de troca e de poder olhar, né, para os outros e saber que a gente às vezes não está sozinho, né? Pode falar, Álvaro, desculpa. Não, é isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente está encerrando o nosso encontro aqui. Bom, acho que é isso, né, Priscila? É isso mesmo, gente. A gente vai encerrar então. Muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui. Foram momentos muito importantes de compartilhamento, né? A gente fica muito feliz aí com o retorno de vocês também. Muito obrigada, Elza, muito obrigada a todos aí. E a gente vai dando continuidade à jornada, né? Assim que a gente terminar aqui, a gente vai dar um jeito de enviar para vocês aí o material, tá bom? Para ajudar. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, questionamentos, fiquem à vontade. A gente vai ter outros encontros coletivos hoje às 15 horas, às 20, amanhã também nesses mesmos horários. Então, quem quiser, quem tiver disponibilidade, pode participar também. Entre em contato com os agentes locais de referência de vocês. E é isso. Eu agradeço. Muito obrigada, né? Álvaro, muito obrigada, Álvaro, pela partilha. Valeu, Priscila. Queria agradecer aí todo mundo que participou, a dedicação, o carinho, né? E dizer que é um prazer estar com vocês e que a gente está junto aí nessa correria, né? A gente entende o momento do país, a gente entende o universo das pequenas empresas e que naquilo que a gente puder colaborar e fortalecer, pode contar com a gente, tá certo? Brigadão a todo mundo que participou e brigadão, Priscila. Muito bom fazer essa dinâmica com você. Valeu. Gente, boa semana a todos. Vamos que vamos, tá? Um beijo a todos. Tchau. 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 Tchau, gente. Obrigada. Bom dia. Tchau, obrigada. Bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau. Valeu. Tchau, abraço a todos. Tchau. Bom dia.
parar a gravação, né? Acho que sim, pode parar.